Meus irmãos, muito boa noite. Eu quero saudá-los em nome de Jesus e dizer da felicidade que sinto em estar com os irmãos novamente nessa noite, para falarmos um pouco sobre a palavra de Deus. Obrigado a todos que têm nos acompanhado. Nós temos sido muito abençoados por irmãos, que têm participado do culto, principalmente de quarta-feira, trazendo a meditação. E hoje, então, é a minha vez. Eu estou incumbido de trazer para os irmãos a meditação da palavra de Deus. E eu estava pensando, o pastor Jonas falou comigo, e eu estava então pensando, como nós estamos no mês de missões nacionais, falar alguma coisa que fosse dentro do assunto de missões, Então eu escolhi nessa noite falar com os irmãos no texto de Atos, capítulo 11, a partir do versículo 19, e depois a gente dá uma olhadinha no capítulo 13, versículo 1 ao 3, tá bom? Então nós vamos falar nesta noite sobre uma igreja que impactou o mundo. Nesses textos nós temos 3 igrejas no livro de Atos que exerceram grande influência missionária no primeiro século. E nós, lendo o livro de Atos, nós vamos saber que essas igrejas são Jerusalém, Antioquia e Éfeso. E aqui nós queremos dar um destaque mais especial para a igreja de Antioquia, ressaltando 3 marcas desta igreja. Então, não quero perder muito tempo com comentário, eu quero ir direto ao assunto com os irmãos. Então, em primeiro lugar, a igreja de Antioquia, ela era uma igreja cujos membros eram parecidos com Jesus. Então, nós vamos ler aqui no capítulo 11, lá no versículo 26, o último versículo do nosso texto, eu quero iniciar por ele, na parte C, onde diz assim, algo que nós já conhecemos muito bem, que nós comentamos muito. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Bom, Antioquia era a capital da Síria. Naquele tempo era a 3ª cidade maior do mundo. Só Roma e Alexandria eram maiores que essa cidade de Antioquia. O evangelho chegou até lá e floresceu de tal maneira, meus irmãos, que aquela igreja superou Jerusalém, principalmente no ardor missionário. E através dela, missionários foram enviados a várias partes do mundo para plantar igrejas. Quando nós formos comentando o texto mais adiante, nós vamos perceber isso. O texto bíblico narra que os crentes daquela importante igreja era tão parecido com Jesus que os discípulos ali, pela primeira vez, foram chamados de cristãos, como nós acabamos de ler. Quando as pessoas olhavam para aqueles crentes, sentiam que estavam olhando como se estivesse olhando para o próprio Jesus. Ou seja, eles tinham um testemunho parecido com o testemunho de Jesus, como diz lá em Mateus, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Assim procediam os crentes da igreja de Antioquia. Bom, a vida deles, como nós já falamos, refletia a sua pregação, O testemunho deles era aquilo que avaliava as suas palavras, ou seja, eles realmente viviam aquilo que eles pregavam. Nós podemos já inicialmente fazer uma observação que se nós quisermos ser uma igreja que influencia a cidade em que vivemos ou impacta a cidade em que vivemos, ou o mundo mesmo, se assim quisermos falar, nós precisaremos de igual modo andar com Cristo, vivermos em sua presença e sermos parecidos com Ele, assim como os cristãos da igreja de Antioquia eram parecidos com Cristo. O texto nos traz ensinamentos tais como a vida piedosa é a base do testemunho eficaz. A gente sabe, se nós não tivermos piedade diante da palavra do Senhor, buscarmos a palavra do Senhor,
então nós não teremos um testemunho eficaz diante da sociedade em que vivemos. Então nós precisamos pregar aos ouvidos e também aos olhos. Ou seja, o nosso testemunho é ouvido pela exposição da palavra, porém os olhos das pessoas enxergam o nosso proceder. Precisamos falar e fazer. Nós podemos lembrar o que Tiago disse, né? Tiago disse assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Então, era assim que agiam os cristãos daquela época, dando exemplo de verdadeiros missionários que pregavam a palavra de Deus e, acima de tudo, pelo exemplo, as pessoas eram convencidas, ou seja, eram pessoas que desejavam ter o que aqueles crentes tinham. Então, por causa do impacto da vida daqueles crentes, ali naquela cidade, uma numerosa multidão se agregou àquela igreja para receber o ensino da palavra de Deus. Então, é essa consequência quando nós temos um testemunho forte de uma vida realmente que busca a Deus, as pessoas querem essa vida para si. Em segundo lugar, essa igreja era uma igreja que nasceu debaixo de grandes perseguições. Nós sabemos que a igreja de Jerusalém atendeu a agenda missionária estabelecida por Jesus, aquela que está escrita lá em Atos 1:8, que nós sabemos aí de cor salteado, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, essa foi a grande missão que Jesus deixou para a igreja. Mas somente depois da morte de Estevão, ou seja, do martírio de Estevão, foi que a igreja de Jerusalém acordou realmente para essa missão, atender a missão, né? Naquele tempo de amarga perseguição, com exceção dos apóstolos, todos foram dispersos de Jerusalém. Diz lá no capítulo 8, versículo 1, diz assim: naqueles dias levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Tá? Porém, os que foram dispersos não saíram lamentando, mas iam por toda parte pregando o evangelho. É o que diz também o versículo 4 do capítulo 8. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra, ou seja, a palavra de Deus, né? Aqueles crentes pregavam a palavra de Deus através do seu testemunho missionário. Então, cada crente era um missionário. Esses crentes que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. As boas novas do Evangelho chegaram àquele território gentil por causa do vento da perseguição. Agora nós vamos para o nosso texto, né? Lá em Atos, no capítulo 11, versículo 19 e 20, diz assim: veja só, então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Ou seja, esses que se dispersaram primeiramente, eles iam anunciando a palavra aos judeus. Mas veja bem uma coisa importante a partir do versículo 20. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhe o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Diz a Escritura, entretanto, que a mão do Senhor estava com eles. Com eles quem? Aqueles que vieram, que saíram tanto de Jerusalém e foram se espalhados por essa cidade de Chipre e Cirene, tanto aqueles que já haviam se convertido, que estavam com um testemunho missionário em seus lábios, em seus procedimentos, e então eles foram até Antioquia, e diz que muitos deles, crendo, se converteram no Senhor.
É o que o versículo 21 diz. O comentarista bíblico William Barclay, ele fala assim: aqui nós encontramos com um fato realmente surpreendente. A igreja deu um dos passos mais importantes de todas as épocas. E nem sequer sabemos o nome daqueles que o fizeram. Ele está falando daqueles quem? Ele está falando daqueles que vieram lá de Chipre, de Cirene, para dar testemunho em Antioquia. Tudo o que sabemos é que provinham de Chipre e de Cirene. Entretanto, na história como anônimos pioneiros de Cristo, em todas as épocas, os homens querem ser vistos, agradecidos, elogiados, quando fazem algo que consideram valioso. O que a igreja necessita mais que qualquer coisa é de gente que faça sua tarefa sem se preocupar a quem se dará reconhecimento. Pode ser que aqueles homens não tenham escrito seus nomes na história de sua época, mas foram escritos para sempre no livro da vida. Esse é o comentarista bíblico, né? Um comentário que ele faz e nós continuamos aqui. A graça de Deus em ação naquela cidade de Antioquia alegrou o coração missionário de Barnabé, enviado pela igreja de Jerusalém, e ele sentiu necessidade de buscar Saulo de Tarso para ajudá-lo naquele próspero trabalho. Meus irmãos, um parênteses aqui. Barnabé, ele procura buscar um dos maiores missionários da história bíblica que nós conhecemos. Ainda chama de Saulo de Tarso porque Saulo havia perseguido a igreja, havia estado ali no capítulo 8, assistiu ali à morte, consentiu, como a Bíblia fala, na morte de Estevão, e depois ele teve um encontro com Jesus no capítulo 9, depois, por não ter muito crédito entre os discípulos e os apóstolos, somente Barnabé tinha dado um apoio a ele, então ele voltou para a sua cidade, Tarso. E quem sabe se ele estava lá ou até estava em outro lugar, porque talvez tenham rejeitado ele por causa que ele tinha se convertido ao evangelho. Mas aí, então Barnabé, indo para Antioquia, enviado pela igreja de Jerusalém, ele chama Saulo de Tarso, nada mais, nada menos do que Paulo, para o ajudá-lo naquele próspero trabalho. Ali diz a Escritura Sagrada, que nós vamos ler agora, que eles permaneceram por 1 ano e eles ensinavam numerosa multidão. Veja só o que diz o versículo 22. A notícia a respeito deles, quem? Aqueles que vieram de Cirene e de Chipre. Chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram a Barnabé até Antioquia. Tendo eles chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo 1 ano se reuniram naquela igreja e ensinavam aquela numerosa multidão. Então, a perseguição, ela não destrói a semente do evangelho. Aqueles crentes estavam dispersos por conta de perseguição, mas essa perseguição não destruiu a semente do evangelho, apenas espalha. A igreja perseguida é a mesma que conta com a mão do Senhor e com a sua graça. Essa igreja, mesmo no meio da dor, vê multidões chegando para receber a instrução da palavra de Deus. Em terceiro lugar, meus irmãos, esta igreja era uma igreja que priorizava a obra missionária. Se não vejamos aqui no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 3, deixa eu ler aqui para os irmãos. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simão por sobrenome Níger,
Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a quem os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Veja bem, os despediram. A igreja de Antioquia, ela recebe a instrução da palavra de Deus por Barnabé, através de Barnabé e esses homens de Deus que nós acabamos de falar, e Paulo. Então, ela está instruída. Ela ora e jejuma, e o Espírito Santo diz a essa igreja para separar seus 2 pastores principais para a obra missionária. A igreja não questiona nem adia, mas pelo contrário, obedece com pronta obediência. Barnabé e Saulo recebem a imposição de mãos, como nós lemos no texto bíblico, e foram despedidos para o campo missionário. Ou seja, formaram ali uma igreja e partiram para um novo campo missionário conforme a orientação do Espírito Santo. Muito embora Antioquia fosse uma grande metrópole, ou seja, a terceira cidade maior naquele tempo, como nós lemos, os crentes entenderam, por direção do Espírito Santo, que o evangelho precisava ir além, atravessar fronteiras e chegar até os confins da terra. Essa igreja entendeu a missão desses homens de Deus, que desempenharam um papel importantíssimo na igreja apostólica. Eram pregadores da palavra de Deus e responsáveis por instruir as congregações locais. Por conta disso, o evangelho chegou até nós. Antes de terminar, fazer uma aplicação com os irmãos, eu gostaria de contar um exemplo que aconteceu comigo bem rápido. Em meados de 1981, meu pai, com 42 anos, ele foi acometido de câncer. E nós, os filhos e minha mãe, nós já éramos crentes. Meu pai não era convertido. E nós orávamos de todas as maneiras, pedindo para que Deus abrisse uma porta para que meu pai pudesse se converter ao evangelho, porque nós sabíamos que a doença que havia cometido, ele não ia durar muito tempo. E assim foi. E nós orávamos na esperança de que Deus, por exemplo, nós pudéssemos levar a nossa igreja local. Mas, meus irmãos, uma certa tarde de um dia da semana que eu não lembro, apareceu um pastor batista na nossa rua e bateu na porta de nossa casa. E ele pediu para entrar e falar um pouco e fazer uma oração pela família. E certamente aquele pastor não sabia que meu pai estava doente. E eu lembro que era um missionário chamado Pastor Afonso, que estava naquela cidade à procura de fundar um trabalho batista naquele local. E então, meu pai, ele ouviu aquela palavra e aquele pastor cantou um hino que eu nunca esqueço mais na minha vida. A letra do hino dizia: olhar somente a ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar. E após isso ele pregou a palavra e fez um apelo. Meu pai se converteu. E eu pude ter a graça de ouvir meu pai dizer que poderia o Senhor levá-lo, que ele já estava pronto para ir para onde o Senhor estava. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer com isso? Isso é o trabalho missionário. O trabalho missionário, ele tem uma força, ele vem do coração de Deus. E essa igreja de Antioquia, ela tinha isso no coração de seus servos. Então, como aplicação, eu gostaria de falar para os irmãos, nós precisamos entender que o propósito de Deus é a expansão do evangelho em todo o mundo. Cada igreja, meus irmãos, deve ser uma agência missionária e cada crente deve ser uma testemunha. Antioquia não reteve apenas para si o que recebeu, ou seja, foram crentes que tanto enviaram seus melhores pastores para o campo, mas eles também foram pregar o evangelho. O evangelho precisa ser anunciado a tempo e fora de tempo.
aqui, ali e além das fronteiras. Essa é uma tarefa imperativa e intransferível. Precisamos saber que o campo é o mundo. A igreja é o método que Deus usa. E o tempo de Deus é agora. Portanto, meus irmãos, que nós possamos estudar a palavra de Deus e com isso nós iremos adquirir sabedoria para nos conduzir diante dos homens e testemunhar a boa nova de Jesus, para que as pessoas alcancem a salvação. Então que nós aprendamos a amar a obra missionária, responsável pela mensagem de Jesus, que um dia chegou aos nossos corações e nos conduziu à salvação. Hoje nós somos salvos, porque um missionário com certeza trouxe a palavra até a nossa localidade e falou dessa palavra. E nós nos convertemos ao Senhor Jesus e hoje nós podemos dizer que somos salvos. Deus abençoe a sua família nesse momento e que nós continuemos firmes em Cristo Jesus. Amém.